Dia, alunos, tudo bem? Eu sou a professora Josimara, sou professora de Educação Física de vocês durante esse ano, tá? Não consegui me apresentar para todos vocês por conta do momento histórico em que estamos passando, né? Os alunos que vieram na semana passada presencialmente já tiveram essa aula e eu quis gravar essa aula para os alunos que não tiveram a oportunidade de vir presencialmente, tá? Vai ser bem curta. A gente vai ter bastante tempo para discutir. Se vocês tiverem dúvidas, eu estou disponível. O conteúdo é o mesmo da apostila, a qual ainda a gente não recebeu, mas a gente vai seguir com a explicação para que vocês possam ter esse conhecimento já aí dessa maneira mais prática através de um vídeo. Tudo bem? Então, o nosso primeiro tema vai ser discutir a diferença entre os jogos de tabuleiro e de mesa e os jogos eletrônicos, tá certo? Para começar, a gente precisa contextualizar, né? Sabemos que com o advento das tecnologias, a forma de jogar mudou e muito. Se você questionar os pais, os avós de vocês, quando eles eram crianças, eles também jogavam. Só que a forma de jogar e os jogos que eles utilizavam eram bem diferentes dos jogos que a gente tem hoje, com os quais a gente se diverte, né? Jogos que antigamente eram jogados presencialmente em círculos, utilizando cartas, tabuleiros, hoje podem ser jogados remotamente em comunidades online, seja por videogame, celular e tudo mais. Mas como essas mudanças atingiram a forma de jogar? Será que a forma de jogar, por exemplo, damas, mudou com o passar do tempo? Ou a única forma que mudou foi o equipamento que está sendo utilizado, que deixou de ser o tabuleiro físico e passou a ser um tabuleiro remoto através de uma tela de celular? As questões norteadoras que estão na página 97 e 98 da apostila quer buscar um pouco do conhecimento que você já tem sobre essa temática. Então ela pergunta: quais jogos você já vivenciou? De que forma você aprendeu a jogar? Em quais locais eles podem ser desenvolvidos? Para esse jogo que você vivenciou, é necessário algum recurso? Tabuleiro, o dado, o videogame para praticar? E você sabe o que define uma prática como sendo um jogo? Você sabe qual que é a definição de jogo? Reflita um pouquinho sobre essas questões, amadureça um pouco essas ideias, porque a partir de agora a gente vai entrar nessa parte um pouco mais teórica para a gente compreender as diferenças e a evolução dos jogos com o passar do tempo. Então, a gente vai definir primeiramente o que é jogo. Jogo é uma prática lúdica, realizada principalmente por diversão e prazer. O jogo é aquilo que a gente escolhe praticar na hora que a gente quer, quando a gente quer, e a gente só pratica se a gente quiser, tá? Eu só pratico um jogo se eu gosto e se eu quero participar. Eu não tenho a obrigatoriedade de participação, tá? Uma outra característica do jogo são que as regras desse jogo são definidas pelos próprios participantes, ou seja, quem decide as regras do jogo são as próprias pessoas que estão jogando. E, por conta disso, as regras também podem ser mudadas durante o acontecimento. Então, se você chama uma turma de colegas para jogar, por exemplo, pega-pega, e você combina as regras antes, né? Vale isso, não vale aquilo. E se durante o jogo alguém percebe que alguma regra não está dando certo, você reúne novamente o pessoal e comenta que a regra não está dando certo e você modifica ou até mesmo exclui essa regra. O jogo permite que a gente faça isso, tá bom? O jogo, ele não é realizado por obrigação, então você pode parar de praticar a hora que você quiser. Ah, não quero mais, cansei. Não é mais ou menos isso que acontece? Você não tem a obrigação de participar por um determinado tempo. Você participa enquanto aquilo for divertido para você. Durante o jogo, você não tem a obrigatoriedade de usar uniforme, né? Você não precisa trocar de roupa e colocar uma roupa específica para jogar. E nem tem local específico para você jogar. O pega-pega, o esconde-esconde mesmo, você pode jogar ele em qualquer lugar, né? Seja dentro da escola, fora da escola, num campo, numa quadra, na rua, em casa.
tem todas essas possibilidades de prática do jogo. Bom, a gente vai falar um pouquinho agora sobre os tipos de jogos. Existem 4 tipos de jogos, os quais a gente vai conhecer agora. Os jogos competitivos. O que são jogos competitivos? Como o próprio nome diz, são aqueles que servem para estimular a competição, né? Onde, apesar de não ter a obrigatoriedade, eu pratico por competição, eu estou competindo com outra pessoa. Sempre lembrando que o objetivo dos jogos não é apenas competir, mas trabalhar em equipe, né? O importante não é somente ganhar, é estar presente, participar. Os jogos cooperativos são aqueles que você precisa trabalhar em conjunto, você precisa cooperar, ajudar os outros, você precisa trabalhar em equipe, tá? Um exemplo do jogo competitivo é, por exemplo, o pega-pega comum. E um exemplo do jogo cooperativo é o pega-pega corrente, onde você precisa ser ajudado por outra pessoa para atingir o objetivo do jogo e trabalhar em equipe junto com elas. Os jogos de tabuleiro e de mesa também é uma subdivisão dos jogos e são jogos que utilizam algum tipo de instrumento. Tabuleiro, carta, dado, peças, mesa, como por exemplo o tênis de mesa, o pebolim, a sinuca, os jogos que envolvem cartas como o Uno, a dama, o xadrez, são todos exemplos de jogos de tabuleiro ou de mesa. E, por último, mas não menos importante, os jogos com os quais vocês têm maior afinidade, eu acredito, que são os jogos eletrônicos, né? Que são os jogos que, porventura, utilizam algum tipo de recurso do meio eletrônico, seja ele a internet, os celulares, as televisões, os videogames, os computadores e tudo mais, certo? Então, esses 4 tipos de jogos compõem as características principais dos jogos com os quais a gente vai trabalhar no decorrer desse bimestre. Bom, há alguma relação que vocês percebem entre os jogos de tabuleiro e de mesa e os jogos eletrônicos? Quais relações vocês conseguem perceber, por exemplo? Há possibilidade de se praticar um jogo de tabuleiro hoje dentro desses recursos eletrônicos? Se vocês pensarem bem, vocês vão responder que sim. Eu consigo hoje, através de um celular, baixar um joguinho de damas dentro do celular, ou um xadrez. Mas e o contrário, é possível? Eu consigo pegar qualquer jogo eletrônico e trazer ele para o presencial, digamos assim? Aí eu já não consigo. Dependendo do jogo até dá. Mas dependendo do jogo eu não consigo jogá-lo materialmente, digamos assim, porque ele depende exclusivamente desse recurso eletrônico. Então é essa relação que a gente precisa fazer e entender. Tudo bem? Se não ficou claro alguma explicação, vocês podem me contatar, tanto aqui na escola quanto pelo grupo, que eu respondo os questionamentos de vocês. Tudo bem? Como atividade que vocês terão que me entregar, os alunos que vieram a semana passada presencialmente, eles vão já ter essa atividade. E para os outros fica aí a explicação dessa atividade, como vocês vão fazer. É um roteiro de pesquisa que vocês vão me entregar em folha separada, como se fosse um trabalho, com o nome de vocês e tudo mais, com capa, tudo bonitinho. Vocês vão ter que escolher 2 exemplos de jogos de tabuleiro e de mesa, e responder essas perguntas, essas 4 perguntas de cada um desses exemplos. Então, diga-se de passagem que você escolheu, por exemplo, a trilha e o tênis de mesa. Então, você vai fazer a pergunta: a trilha é qual tipo de jogo? Ele é de tabuleiro ou ele é de mesa? A trilha é um jogo de tabuleiro. Quais são as características da trilha? Ela é jogada num tabuleiro desse jeito, com tantas casas, com essa característica de cor, são tantas peças e tudo mais. Quais são as principais regras da trilha? Não são todas, tá? São as principais. E quais são as estratégias para se ganhar um jogo de trilha? Então, esse é o exemplo que eu dei de um tipo. Tá? Você vai fazer com 2.
Então, de preferência, um jogo de tabuleiro e um jogo de mesa. Essas perguntas. Pode ser, inclusive, um em cada folha para vocês não se confundirem. Tá? Como é um trabalho, um em cada folha depois da capa. Depois vocês também vão escolher 2 exemplos de jogos eletrônicos. Aí fica à vontade para vocês escolherem qual vocês quiserem. Então, por exemplo, Free Fire, que é um exemplo clássico. Você vai se perguntar, o Free Fire é um jogo atual ou antigo? Mas é claro que a atual, professora, é jogo eletrônico? Não. Às vezes esse jogo eletrônico dependia de um jogo que era material. Então tudo isso vai depender de qual jogo você vai escolher. Quais são as características desse jogo eletrônico? Como ele funciona? O Free Fire funciona dessa forma, você tem que criar uma conta, você pode jogar online ou não. Vocês entendem melhor disso, né? Eu não conheço muito bem esse jogo, só quis dar um exemplo prático. Em quais aparelhos você pode jogar o Free Fire? Ele tem a possibilidade de jogar pela TV, pelo celular, pelo videogame, pelo computador? Ou ele é só pelo celular? Isso vocês vão ter que pesquisar para trazer essas informações. Qual que é a dificuldade desse jogo? Ela vai aumentando conforme vai aumentando o nível? São quantos níveis que existem? Tudo isso você só vai descobrir se você pesquisar. Tudo bem? Então tem um roteirozinho aqui com o qual vocês vão seguir a pesquisa de vocês, tá bom? Qualquer dúvida eu estou à disposição. Depois eu posto como eu quero a capa, porque a capa é padrão do trabalho de vocês, tá? E qualquer dúvida eu estou disponível. Tá certo, pessoal? Tenham uma ótima semana e até a próxima.